Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do blog Eletrônica para Todos. Nele eu vou falar sobre algumas ferramentas que podem ser criadas para trabalhar com plástico, tá? No vídeo passado eu mostrei para vocês como uma outra forma de você reciclar o plástico, que é através da prensa, né? Ou seja, você pegar o plástico, derreter ele e prensar, e com isso você vai ficar com uma peça como essa aqui, ó, tá? Ou seja, mas o que fazer com isso aqui? Ok, você tem um cilindro de plástico, tá, mas o que eu faço com isso aqui? O que eu posso criar com isso aqui? Como que eu trabalho esse material? Então, eu vou postar para vocês alguns vídeos com algumas ferramentas que eu criei, tá, justamente para poder trabalhar esse material. Até porque, por exemplo, uma broca, uma lixa, uma serra para um Dremel é muito caro. Então você vai ficar toda hora tendo que comprar para poder utilizar. E nem toda serra, nem toda broca ou lixa, ela funciona para o plástico. Ela pode funcionar para o metal, ela pode funcionar para a madeira. Mas o que eu uso para o plástico? Qual deles? Tá? Então essa é a ideia desse vídeo. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é, é uma serra. Ou seja, muitas vezes quando eu faço uma prensa como essa aqui, você fica com pedaços sobrando. Você vê aqui, ó, até que eu cortei um pedaço aqui, mesmo assim ainda tem uma sobrinha, tá vendo? Tá? Como é que eu corto isso? Você tem algumas formas. A forma mais rústica de todas é o velho e bom, né? Velha e boa serrinha e músculo. Tá? Mas existem outras formas melhores. Uma delas é a própria serrinha, que você pode utilizar na Dremel. Uma serrinha dessa, um pacotinho desse, às vezes com, sei lá, 10 disquinhos, é 50, 60 reais um pacotinho desse. Então eu andei vendo na internet algumas formas e resolvi testar isso com plástico para ver como é que ele funciona. O primeiro deles é o disco de papel. Por incrível que pareça, o papel corta o plástico. Tá? Eu vou demonstrar para vocês. Então, isso aqui é um disco de papel cartão. Tá? A principal vantagem dele é o custo. Tá? Ou seja, você tem aqui, isso aqui é papel cartão, você corta mais ou menos um disquinho de uns 3 centímetros. Eu tentei fazer com 4, mas ele mal começava já arrebentava. E com 2 praticamente não corta nada, corta muito superficialmente. Então, esse aqui é o disquinho de papel. A vantagem dele é que você compra uma cartolina dessa de papel cartão por R$1,90, um e pouquinho. Tá? E você consegue fazer, sei lá, centenas. Aqui, ó. Isso aqui foi o que eu fiz com uma cartela e olha que eu já usei bastante já. Então aqui deve ter pelo menos uns, sei lá, uns 100, 200 disquinhos. A desvantagem disso aqui é porque ele dura muito pouco. Tá? Eu vou mostrar para vocês ele cortando o plástico, mas você vai ver que eu vou precisar de vários discos aqui para fazer um simples corte. Tá? E ele meio que queima o plástico devido ao atrito. A outra forma é isso aqui, ó. É um disquinho de metal. Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz esse disquinho. Tá? É muito simples, não é caro e você vai poder utilizar várias e várias vezes. Você pode utilizar para o papel, para o plástico, você pode utilizar na madeira, você pode utilizar até no alumínio. Isso aqui é um disco de alumínio, tá? Ou seja, você pode utilizar várias vezes, tá? E você, mas poxa, eu vou ter que comprar uma chapa de alumínio? Você pode comprar uma chapa, nesse caso aqui, olha, eu comprei uma chapinha pequenininha, desse tamanho assim, mais ou menos. Saiu uns 5 reais e eu fiz várias coisas, uma delas é o disquinho. Mas você pode utilizar, por exemplo, uma tampa de uma lata. Tá? Isso aqui é uma lata de ervilha, uma lata de milho. Eu posso pegar isso aqui e tá vendo aqui esse círculo aqui? Eu posso cortar esse disquinho aqui e utilizar ele. Sem custo nenhum. Tá? O outro também é o disco. Não sei se vocês perceberam. Esse aqui ele tem umas ranhurinhas. Esse aqui é o disco liso. Tá? Esse aqui ele vai se comportar mais ou menos da mesma forma desse, de papel. Só que a diferença é que como ele é metal, ele dura muito mais. Tá? Então, como é que eu fiz isso? Basicamente, eu peguei a chapa, fiz um círculo de 3 centímetros. Tá? Nesse círculo, na verdade eu fiz 2 círculos, né? Eu cortei esse círculo, ok?
como você está vendo aqui. E depois eu fiz um outro círculo dentro. Esse outro círculo que eu fiz dentro, eu fiz os disquinhos. Eu vou botar aqui mais perto para que você possa ver. E aí você pode utilizar, como isso aqui é um disco muito fininho, isso aqui deve ter menos de 1 milímetro, acho que até menos. Tá? Você pode utilizar uma tesoura comum, tá? Você pode utilizar uma tesoura comum, ou se você tiver uma tesoura para metal, isso aqui também serve. Tá? Mas não é necessário, você pode utilizar uma tesoura comum que corta isso aqui sem problema nenhum. Depois de cortado, você vai ter isso aqui. Tá? Agora eu vou demonstrar para vocês qual o efeito que isso aqui faz no plástico. Pessoal, o primeiro teste que a gente vai fazer é o teste com o disco de papel, para que vocês possam ver. Eu separei algumas garrafas PET para poder cortar. Tem o bico, que é um pouco mais grosso, e tem essa parte que é um pouco mais fina, só para que vocês tenham uma ideia de como funciona. Principal requisito: colocar a velocidade da Dremel no máximo. Como vocês podem ver, o disco já voou embora. Então eu preciso de muitos discos para poder fazer um corte. Usando o segundo disco, pessoal. Pessoal, agora com um disco de metal. Pessoal, segue aqui algumas conclusões após o teste. Vantagem para os dois: você pode usar o mesmo aparelhinho que segura as brocas da Dremel, você usa para eles. Tá? O disquinho de plástico, ele é de baixo custo comparado a esse disquinho aqui, apesar dele ser muito barato, porque você pode usar lata, pode ser até zero. Esse aqui é muito barato pela quantidade de discos que você pode fazer. Beleza. Agora, comparando os cortes. Esse aqui foi o primeiro. Tá? Se você prestar atenção aqui, se você olhar na luz, você vê que as bordas dele, as bordas do corte estão pretas. Isso é por causa do seguinte: o atrito, a fricção do disco de papel, ele queima o plástico. Então, na verdade, ele não corta, ele derrete o plástico. Por isso que ele fica preto. Tá? Como você pode ver aqui, ó, também você vê, ó, na boca da garrafa, por ser um plástico até um pouquinho mais fino, você não vê muito, mas você ainda vê pedaços pretos. Outra desvantagem: você precisa de uma quantidade enorme desse disquinho. Você vê que o disco fica todo destruído, tá? O disco fica todo destruído e você precisa de uma quantidade grande. No meu caso aqui, eu acabei usando só 2 discos, mas normalmente você precisa de muito mais. O disquinho
de papel, você precisa ser bem suave na hora de fazer o corte. É só a pontinha do disco. Se você descer um pouquinho a mão, ele já estoura e voa. Esse disco aqui, vantagem, ele pode ser, o disco de metal, ele pode ser utilizado mais vezes, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, com certeza, mas ele pode ser utilizado mais vezes. O corte dele fica muito mais limpo, como você pode ver, ó, não tem marcas pretas nele. Mostrando aqui, ó. Tá vendo, ó? O corte é limpo, branquinho, ó. Ele realmente cortou o plástico. Se você comparar aqui, ó, botando um do lado do outro, entendeu? Você vê que um que tem a parte preta foi o disco de papel e esse aqui foi o disco de metal, tá? Então o disco de metal você pode ser, vamos botar assim, menos gentil, você pode botar mais força que ele aguenta. Pode acontecer de esses disquinhos, essas aletazinhas, elas empenarem, mas isso aí qualquer coisa você pega um alicatezinho e aperta novamente, coloca ela no lugar e tá tudo certo. Então a vantagem do disquinho de metal é muito maior sobre o outro. Então pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, tá? Associe-se entre para o nosso, se inscreva no nosso canal, tá? Próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o lixa. Que tipo de lixa eu devo usar com plástico? E como fazer, da mesma forma que eu fiz usando a Dremel, como fazer para utilizar essa lixa de uma forma mais caseira, baixo custo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.